prazer estar falando contigo, meu amigo Gil. E tu fez uma reflexão bonita, né? Em 2010 eu tive o prazer de jogar no Guarani e também fazer parte de toda a organização do processo do Guarani quando se profissionalizou. Joguei em 2010 também, a gente fez uma linda campanha. E agora participando novamente, desde o ano passado, esse novo momento de Camaquã no futsal, que a gente viveu lá no tempo da Taça RBS, com o nosso querido município, né? Porque a gente participou como município da Taça RBS, e agora revivendo isso tudo com o ginásio lotado, criançada, e a alegria é geral do município. Ontem a gente olhava o olho brilhando de cada um, era muito emocionante. Bom, na verdade, a gente está conseguindo despertar o olhar da comunidade camaquense para o futsal, né? E isso acaba incentivando, tanto que a gurizada agora já começa a alocar horário nos salões, nos ginásios aqui da cidade de Camaquã, montando timezinho, claro, inspirados no Vélez Camaquã. E eu quero perguntar agora para o Lucas, que veio aqui conversar com a gente hoje, atleta do Vélez Camaquã, como é que é essa sensação, esse abraço, né, que os atletas estão recebendo da comunidade Camaquã? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez agradecer aí o espaço. Cara, é o que a gente sempre fala ali entre nós atletas, que a torcida é o nosso sexto jogador ali dentro da quadra. A gente é muito forte dentro de casa por conta da nossa torcida. A cidade abraçou o projeto, a gente também conseguiu bons resultados, isso fez com que a torcida também acreditasse no nosso trabalho. E isso, cada vez a gente vai se tornando mais forte. E aqui dentro de casa a gente sabia que a gente tinha um compromisso muito grande para o clube, mas também para dar uma resposta para a cidade, dar esse título aí que a gente lutou bastante para conseguir. Bom, deixar bem claro para o nosso telespectador que não foi na sorte. Nunca foi na sorte essa trajetória aí de 2 anos do Vélez Camaquã. Isso é fruto, né, essa conquista desse título, de muito trabalho, muito treino físico, às vezes exaustivo, porque o Vélez... Até a gente conversava com o técnico Gustavo Pelissoli há poucos dias atrás aqui no programa, e ele falava o seguinte, foi bem antes de começar essa temporada, e ele dizia assim, olha, a gente já está se preparando porque serão muitos jogos, Liga Nacional de Futsal, a Taça Farroupilha, são muitos compromissos, são muitos jogos ao longo desse ano de 2025. Então, isso acaba desgastando também os atletas, há uma preocupação muito grande com a questão física, então... Tem que ter tempo para treinar também em meio a todos esses jogos para conseguir alcançar esses objetivos maiores. A gente, algumas semanas atrás, a gente veio numa sequência bem pesada assim, de jogos. A gente jogava a cada 3 dias, a gente vinha jogando um jogo com viagens, e são jogos com uma intensidade muito alta. Isso fez também que fosse pesando um pouco mais, mas a nossa parte física a gente trabalhou bastante ali na pré-temporada. E a gente está preparado, a gente sabia que ia chegar esse momento. Chegou e também está por vir ainda bastante momentos assim, mas a gente está preparado para o que der e vier aí para conseguir o mais alto nível em todos os jogos. Lucas, para quem não te conhece e está te assistindo neste momento ao vivo no Canal 42, quero que você conte um pouco da tua trajetória, um pouco da tua história no futsal. Eu sou o Lucas Lages, né, como sou conhecido aí no mundo do futsal, sou de Lages, de Santa Catarina. Fiz a minha base toda em Santa Catarina. Com 18 anos eu fui para o mundo árabe, né? Eu joguei 4 anos e meio no futsal do Emirados Árabes, depois fui para a Arábia Saudita e fui para a seleção brasileira universitária, né? No passado eu estive lá na final do Mundial, onde a gente perdeu para a Croácia lá na final do Mundial. Também depois fiz metade de uma temporada na China, foi onde em novembro do ano passado eu tive de volta ao Brasil, e onde eu recebi o convite do professor Gustavo para estar presente nesse projeto aí, que era tão promissor, mas que hoje é realidade já. Bom, e como é que é para ti, um atleta aí que já percorreu alguns países aí pelo mundo afora, vir parar aqui na cidade de Camaquã num projeto completamente novo? Porque a gente está falando do Vélez, comparado com outras grandes equipes, né, do nosso país, ele não tem a mesma tradição, não tem a mesma história, uma história que a recém está começando. Como é que foi para ti aceitar esse desafio? Foi uma questão de confiança entre ambas as partes, né? Eles me mostraram o projeto, o professor Gustavo me mostrou o projeto, o Nelson também, que é o nosso diretor, veio com o projeto pronto, e quais eram as ambições do clube. Eu me senti identificado com o projeto, né? Tanto profissional quanto a parte pessoal também, que eu acho que isso é um grande diferencial da nossa equipe. Eles abraçarem o profissional, mas também não esquecer da parte pessoal. Foi onde eu me identifiquei assim, já conhecendo também o Gustavo. Ele vinha conversando comigo há alguns dias,
E eu decidi abraçar esse projeto por essa causa. Acho que são bastante... quando se trata de um clube novo, a gente não sabe do que vai acontecer, sempre tem aquele ponto de interrogação, mas por conta das pessoas por trás do projeto, eu me senti confiante para vir para cá. Já conhecia o técnico Gustavo? Já eu conhecia ele, a gente teve um breve trabalho junto lá em Rodeio Bonito, lá no futsal de lá. Antes de eu ir para a Arábia Saudita, eu estive lá com ele, conhecia já, e foi ali o nosso primeiro contato e foi amadurecendo a ideia de vir para cá, para Camaquã. Bom, Alex, conta um pouco pra gente sobre os bastidores do Vélez, né? Aquele lado que a gente, que é torcedor, a gente acaba não vendo. A gente vai lá no estádio, aliás, a gente vai no ginásio, a gente acompanha, né? A gente torce, a gente vibra, mas tem todo um preparo para chegar aquele dia do jogo ali, e eu sei que tu acompanha diariamente, junto com toda aquela grande equipe que foi formada ali. Conta um pouco como é que é os bastidores do Vélez. Olha, Gil, eu sou suspeito a falar quando a gente ama o que faz, né? A gente até ultrapassa alguns pré-requisitos da profissão, né? Então, a gente conhece, eu tive do lado deles também como atleta, eu sei o que eles passam, o que eles sentem na hora do... Eu confesso que estou mais nervoso lado de fora da quadra quando eu estiver jogando, né? Porque ali tu tem como resolver alguma coisa fora o que a gente entrega para eles. Agora chegou a hora do jogo que a gente podia fazer, a gente já fez. Que é dar as condições deles poder desempenhar o melhor futsal, de poder chegar em condições aptos para fazer a sua melhor apresentação. Mas são seres humanos, não são máquinas. Então a gente ali, se eu esquecer alguém, são 14 staffs, tá? Então a gente, junto com o presidente Éder, o vice Alan, o próprio nosso patrono, que é o Gibi Bartes, junto com os nossos patrocinadores. Aí tem o Tili, o Rato, o Luiz, me ajuda aí, o Brian, a própria comissão técnica, o Rodrigo, o Gustavo, o Thiagão, que também é secretário da diretoria do Vélez. Um abraço pro Thiagão, que é tão importante para nós, que faz os bastidores. Então aquilo ali a gente começa às 7 horas da manhã já, né? O pré-jogo, na verdade, a gente 7 horas da manhã tá dentro do ginásio. Quando no meio de semana a gente revezava, o Alan mesmo abandonou o serviço, foi lá para a bilheteria, e eu indo e voltando, sempre poder dar uma ajuda para a turma, para ficar tudo bonito na hora certa, porque segunda-feira é um horário atípico, né? De ter um jogo, geralmente no final de semana. E nós estávamos todo mundo lá imbuído, a gente na dúvida como é que o pessoal vai vir, se vai vir todo mundo, se não vai vir, mas como a adesão foi muito grande de ingresso antecipado, a gente sabia que ia ter um grande público, então a gente se preparou para aquilo. Mas o Gil, para chegar nesse momento, foi um trabalho difícil, e não acabou o trabalho ainda, está recém começando. Foi um trabalho a muitas mãos. A gente disse, sem as empresas do município mesmo, a gente não conseguiria andar para frente, a prefeitura municipal. Ontem eu conversava com o prefeito Abner, estava em Brasília, fiz uma chamada de vídeo lá, ele estava vibrando no quarto com o olho cheio d'água. Então, não é para nós, a gente não faz para nós. A gente está ali, mas é para a comunidade, a gente precisa reviver isso aí. O esporte, quando começou há 3 anos atrás, que eu vim aqui falar da Taça Farroupilha que começa hoje, sobre a sementinha, que foi a final do Amador Vélez e Frankfurt. Eu me lembro na ocasião que a gente trabalhou muito também. A gente pegou firme para a volta do ginásio, foi um estrondo de público. Eu acho que ontem bateu aquele público lá de 2 anos atrás. E voltar com um time profissional, o Vélez ano passado bateu na trave. Foi vice-campeão em cima, contra essa própria CBF, quis o destino que fosse assim novamente contra a CBF. Ah, mas é sub-20. Não, ali tem atletas de seleção jogando ali. O sub-20 tem idade, o atleta que está com 20 anos, 19 anos, ele já está apto para jogar profissional há muito tempo. E às vezes por não ter espaço no profissional desce para subsidiar a categoria do clube. Então a gente sabe que não ia ser fácil. A gente ganhou lá, perdeu aqui. Mas na prorrogação 0-0 e nos pênaltis, aí foi uma loucura, 26 pênaltis, né, Gil? Aí tu imagina, né? Eu já não aguentava mais, eu disse, abandonei, seja o que Deus quiser. Quando foi para as alternadas, e aí o Chitão machucado, teve que, a arbitragem, a gente teve um lapso ali que não tirou ele do jogo, então tu iguala, se teu jogador é mesmo, a outra equipe também tem que tirar um jogador para igualar o número de cobrança, ele acabou ficando, e se o PH não fizesse o gol, quem ia bater era o Chitão machucado. E o pessoal às vezes não percebeu na hora que estava acontecendo. E estava uma lesão grave no adutor da coxa. E aí o PH foi lá, quis o destino que fosse o PH, né? Porque ele veio fazendo uma temporada acima da média. Eu acho que o
Lucas vai concordar também que ele é um das lideranças técnicas do grupo, assim como tem outros jogadores, mas ele vem se destacando muito, até por boas partidas, defesas que tu achava que era impossível de se fazer, o PH estava lá e fazer o São PH, né? E ainda bateu o pênalti, e capitão da equipe, então foi espetacular ontem, eu me emocionei muito mesmo, abraçava o Gibi e dizia pro Éder que eu tava, desculpa, eu tava revivendo um sonho, né, de voltar a participar de um elenco profissional, porque eu parei, hoje vai fazer quase 10 anos que eu parei de jogar profissionalmente, né, a barriga entrega, né, hoje bem batatudinho, diga-se de passagem, e tu voltar a participar de novo e estar junto, aquilo ali pra mim é um presente, porque tu nunca deixa de ser desportista. Pode crescer a barriga, tu engordar um pouquinho mais, mas a cabeça ainda é do atleta, a cabeça é de estar lida com a boleiragem, papo de boleira, aquela resenha do dia a dia. É o mais gostoso do futebol. Não é só o jogo, o jogo é a cereja do trabalho todo, mas o dia a dia com eles, o convívio, eu sempre digo para eles, cara, eu quero que vocês passem na 116, passem sobrevoando, que por cima muitas vezes vão embora, mas lembrem que Camaquã, o pessoal tratou vocês bem, foi honesto com vocês, pagou vocês em dia, que é o mais difícil, pagou vocês em dia, tiveram todas as condições possíveis, foram abraçados pela comunidade, e esse é o prêmio que a gente leva, a amizade, o carinho, e o pessoal acha que quem está atrás ganha dinheiro, né? Não, na verdade quase todo o trabalho é voluntário ali. Então o Gibi mesmo, um abraço para esse alemão aí que Camaquã reconhece esse grande feito que ele faz por todo mundo, ele e o Negão, o irmão dele. Fazenda Barta, assim como o Claudinho da Flor da Praia e o Joãozinho lá, que são os proprietários também, junto com o pai deles, o Adão Cláudio. A própria Fortral, seu Paulo Fonseca, Paola, todo mundo que abraça o Planeta Blueville, nosso saudoso Maurivan, que começou lá atrás, foi o primeiro a apoiar, veio o Bruno, veio o Fernando. O Luciano Amorim também foi lá e disse, não, vamos continuar com o projeto, é importante para Camaquã. A própria Viviane Alimentos, que também entrou no projeto. Então, a Prefeitura Municipal, o próprio governo do estado, pela lei de incentivo, a Let's Go, a Mix Bebidas, o próprio São José, todo mundo ajuda, todo mundo abraçou essa grande causa e a gente está muito feliz em poder levar no peito, dizer que sou de Camaquã, que sou feliz de estar aqui. E eu dizia assim, esse é o sentimento da região sul do estado. Nós temos um time na Liga Nacional, nós temos um time que é campeão. E está aí a prova que esses caras fizeram ontem, nos enche de orgulho, com tanta emoção, que a vida do Vélez não é diferente se não tiver emoção, até o final. Isso foi uma frase criada lá em Dom Feliciano ainda, quando o presidente Éder ainda tinha o time amador e botou nos últimos 3 segundos o Vélez fez o gol da vitória no campeonato amador lá e a gente disse, nada na vida do Vélez é fácil, tudo tem que ter emoção. Então foi assim ontem, o pessoal, a torcida, a criançada, tchê, o fruto é grande que vem pela frente aí, tu pode escrever, depois um tempo tu vai me encontrar, nós vamos estar velhinho e a gurizada daqui vai assumir o projeto, vai tocar, vai ter muito atleta de Camaquã. Daqui a um tempo nós vamos estar com poucos atletas de fora, com a maioria daqui ou outros servindo outras equipes, que é assim que funciona o esporte, mas a gente está criando cidadãos aqui na volta. Bom, 99% da cidade de Camaquã está alegre, está feliz, está comemorando, mas tem aquele 1%, nem diz a música, né? Aquele 1%, né? E aí o que acontece? Ontem, infelizmente, a gente viu algumas pessoas, até mesmo por desconhecimento sobre o que é o Vélez Camaquã, fazendo comentários pejorativos e tudo mais. Eu quero deixar claro para quem está nos assistindo que o Vélez Camaquã foi campeão em cima de uma das maiores equipes de futsal do país, que é a CBF. A CBF jamais vai escalar atletas que não sejam de alto nível, porque os atletas da CBF, a CBF também queria esse título, é óbvio, nenhuma equipe vai para uma final sem o objetivo de escalar o que tem de melhor à sua disposição naquele momento para disputar uma partida. Foi uma grande partida, sim, do Vélez Camaquã, e então deixar bem claro isso para aquelas pessoas que não têm conhecimento, que não conversam com os atletas, aquelas pessoas que não conversam com a comissão organizadora, não sabem a dificuldade que é uma equipe que está se lançando no futsal nacional, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento. Aqui a gente trouxe o Lucas, que é um dos exemplos do Vélez Camaquã, de atletas que inclusive rodaram o mundo e estão aqui, estão em Camaquã. Então eu acredito que a gente precisa sim valorizar o esporte que está acontecendo aqui na cidade de Camaquã. O Alex acabou de citar algumas das pessoas, algumas das empresas que estão ligadas a esse projeto. Se está todo mundo abraçando,
Tá todo mundo lutando para que algo dê certo, a gente precisa sim valorizar. O Vélez Camaquã sempre vai ter o seu espaço garantido aqui na Sul TV para a gente divulgar essas coisas boas que acontecem aqui no município de Camaquã. A gente precisa valorizar o esporte. O próprio ginásio municipal de esportes de Camaquã já vinha ganhando algumas melhorias por parte da prefeitura de Camaquã. Com a vinda do Vélez na equipe profissional, recebeu melhorias, e essas melhorias são para toda a nossa comunidade. Está começando hoje a Taça Camaquã de Futsal. Todas as equipes que estão prontas para disputar a Taça Camaquã vão desfrutar daquela estrutura que o Vélez está utilizando. Então, aquelas melhorias todas, hoje a gente tem casa-mata no ginásio de esportes, hoje a gente tem ali um sistema de proteção que somente os ginásios que participam da Liga Nacional de Futsal tem, Camaquã também tem, temos uma baita estrutura, o piso que é utilizado no ginásio de esportes de Camaquã também, pensado justamente no futsal profissional. Então nós temos uma série de melhorias que agora a comunidade inteira começa a usufruir no ginásio municipal de esportes, que é público. E essas equipes que estão inscritas na Taça Zona Sul, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como foi nas edições anteriores, vão poder desfrutar daquela estrutura. Com certeza, Gil. E a gente sempre fala, agora o ginásio está recebendo mais melhorias, tá? Tá vindo a manta asfáltica, são 280 mil investidos pelo poder público, já está a caminho da licitação. A gente essa semana conversou com o prefeito Abner, ele suplementou já a pasta da educação com esses 280 mil, vai vir uma empresa para cobrir todo o ginásio da manta asfáltica. O prefeito Abner tem projeto para trocar o telhado, mas se mexer agora, não sabe o tempo que vai levar para trocar todo aquele aparato do ginásio, que é muito antigo, mas vai botar a manta asfáltica no mínimo, dura 10 anos, então é um investimento alto, mas que a gente tá muito feliz porque o ginásio ganha vida. O ginásio parado não nos adianta. O ginásio ele se torna um famoso elefante branco. E graças a Deus o Camaquã tá sendo espelho para muitas regiões. Nós somos o único time na região sul do estado a participar da Liga Nacional. Depois só tem o Erechim, o próprio Atlântico de Erechim, e a equipe da CBF de Carlos Barbosa. Então, de Carlos Barbosa e Erechim para baixo, só tem o Vélez. Não tem mais ninguém, nem na capital tem um time na Liga Nacional. Então é de nos orgulhar. Então, a gente sabe que é um projeto piloto ainda, está começando, é um embrião, mas já começou a passos largos, com pessoas que conhecem o esporte. Eu sempre cito o nome do Nelson, que foi o presidente da Liga, foi campeão pela seleção brasileira, foi atleta de alto rendimento por muito tempo, e foi treinador de grandes equipes da Liga Nacional e está aqui em Camaquã com a gente. Então a gente aprende todo dia também com ele, porque eu estou olhando o futsal, a parte tática para mim é tudo muito novo, né? O ambiente fora daquilo ali não muda do futebol, é o mesmo sempre. Mas ali dentro de quadra a gente está aprendendo, os jogadores que vão jogar hoje na Taça Farroupilha estão olhando o treinamento do Vélez para ver como é que vai fazer com o seu time. Então já começa a dar reflexos e espelho de um trabalho bem feito, do que é um futsal de verdade, que a gente há muito tempo não participava, do que é um futsal de verdade, a troca, a parte tática, a técnica. Então a gente está vindo de perto, no quintal de casa, sem precisar viajar. É isso que a gente espera para Camaquã, tá feliz da vida. E mais uma vez, agradecer aos vereadores de Camaquã que entenderam a importância. Todos os vereadores do Legislativo estavam lá. Prefeitos da região foram convidados. O próprio Thiago Sortica, de Dom Feliciano, estava no quarto olhando o jogo com o Adler, lá em Brasília, que é a marcha dos prefeitos. O prefeito aqui de Cerro Grande, o Schob também, acredito, ganhou ingresso e veio no jogo. Então, a gente fica muito feliz mesmo, o pessoal, a região entendendo. Então, o projeto é muito grande mesmo. E agradecer a vocês por acompanhar sempre de perto, de abrir o espaço, trazer esses caras aqui que ficam longe da família, se dedicando, às vezes podendo desfrutar de outras coisas, não sai para cuidar do corpo, cuidar da mente, está sempre bem condicionado para representar a cidade. Porque hoje a gente tem um grupo de homens, tu não vê baderneiro na cidade, que sempre tem a fama do jogador ser mulherengo, ser baderneiro. E hoje a gente vê pessoas sérias que trabalham, que têm o seu dia a dia, que também querem ter o seu lazer, mas entendem que o projeto precisa dos caras sérios, os caras que pensam no futuro. E esse aqui é um deles, o Lucas Lage é um deles que pensa a longo prazo, jogou fora do país, é um cara que só não casou em Camaquã ainda, mas a vida amorosa eu deixo para ele hoje. Você sabe, né? Adeus, muita gente ficou aqui no tempo do Guarani, né? A gente lembrou muito bem. Uma galera que ficou aqui em Camaquã, aqui na época do Guarani Futebol Clube ali, quem sabe, né? Daqui a pouco, a gente criou raiz aqui, bate mais forte. Não foram embora, né?
terra hospitaleira, Altaneira, Camaquã. Então tem tudo isso. Bom, mas passada essa euforia do título do Vélez, a peleia continua na temporada 2025. Próximo compromisso, como é que tá os preparativos? Tipo o Lucas aí dá uma... Sábado agora a gente enfrenta o Cascavel, né? A gente vai até o Paraná enfrentar o Cascavel pela Liga Nacional, um jogo muito difícil também, onde o fator casa deles também é muito forte. Esse é o nosso próximo compromisso. E agora a gente também foca no gauchão, né? A gente vai começar o gauchão aí, agora a data, eu acredito, eu não tenho a data agora do primeiro jogo do gauchão, mas acredito que final do mês já deve começar o gauchão. É que tem um conflito de data aí no meio, né? Porque foi feito sorteio, só para complementar, foi feito sorteio e algumas datas do gauchão bateram com a data da Liga Nacional. Então a Liga Nacional tem prioridade em cima, mesmo sendo da Liga Gaúcha, que são vinculadas, tem prioridade. Então tem uma adaptação de data aí, mas o jogo da estreia já temos. E daí agora a gente vai estar com essas duas competições aí paralelas, mas com foco total aí, passo a passo, na humildade sempre aí com o pezinho no chão, que tem muita coisa boa para a gente conquistar ainda. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com o Alex agora sobre a Taça Camaquã de futsal. Hoje é um dia importante, inclusive o Alex já me falou que daqui a pouquinho ele já tem que estar lá no Ginásio Esportes, porque a gente vai ter aí literalmente o pontapé inicial. É verdade, eu vou jogar hoje, né? Estou voltando depois de um bom tempo a participar de campeonatos aqui na volta, né? Eu priorizei não participar de eventos amadores logo depois que eu parei de jogar, mas acabei jogando o último ano com os Leões de Horário lá em Dom Feliciano, fomos campeões, né? Tive a felicidade de fazer um gol ainda na final. Não jogo futsal, tá? Não é minha praia, mas os pontapés a gente sabe dar, né? Então a gente aprendeu, então passe ainda a gente sabe. E hoje vou lá, tem às 7 horas a abertura, até hoje a secretária Carmelita nos ligou da Educação à tarde. Preciso que tu vá, então eu dou um beijão pra Carmelita, pro Nenê, que são outros apaixonados. Ontem o filho deles, eu contava pra Carmelita, o Estevam, ele vibrou muito, ele tá o dia a dia com os guris lá no ginásio. A criançada já tá criando ídolos, né? Tem um vídeo ontem que saiu da própria filha do Jonathan da Triplo X, chorando na hora do gol, que quando o Vélez foi campeão, feliz da vida. E, então assim, tu começa a ver que tu tá incentivando outras crianças, como eu um dia fui incentivado também, o próprio Lucas, por alguém que tu te espelhou, e hoje é o Vélez que está fazendo plantando essa semente aqui na região, e tenho certeza, muito em breve vai ter todas as categorias de base, tá, Gil? Já está segmentado na própria Vélez, já temos o Sub-20, que ganhou em Canguçu no último minuto também, quando bateu a bola, passou a linha, acabou o jogo. Ganharam 5-4, 4-3, 5-4, lá em Canguçu, um jogo dificílimo. Faz 30 dias que existe o Sub-20. E já está participando de competições, uma gurizada boa. E também vai ter todas as categorias de base. Então, a gente sabe que começa no futebol amador. Então, a gente vai estar acontecendo todas as categorias no ginásio também. Logo mais estaremos lá. E eu mexi hoje com o Nicael, que é o diretor do time, e disse assim, tu me dispôs na rede social que eu estava contratado pelo Leões de Horário, que a Sul TV já me chamou para dar entrevista. Ele disse, nós vamos acompanhar. Então, a abertura, foram campeão ano passado aqui, né? E vou lá contra a equipe da Juve, tradicional equipe da Juve, vamos fazer a abertura. Quem gosta de futsal, quem gosta de ver a galera que jogou bola antigamente, vai estar acompanhando a Taça Camaquã de Futsal 2025, um grande evento. Assim como foi ontem esse baita jogo aí que vocês estão vendo na tela aí, que meu irmãozão, um cara ninja na técnica, o Dudu botou ali também. Então, é muito bacana, a gente se emociona em ver tudo isso de novo, Gil, porque não é fácil, cara, não é fácil tu reformular um ginásio, tudo a toque de caixa, tudo correndo, sair tão perfeito. Até o jogo saiu tão perfeito que nem a gente sabe, tava nesse roteiro, nem Hollywood faria um roteiro desse, Gil. Bom, tá certo. Vamos liberar aqui o Alex, que ele tem esse compromisso então lá no Ginásio Municipal de Esportes daqui a pouquinho. Tá todo mundo convidado, viu? Quais são os dias da semana que acontecem os jogos da Taça? Eu acredito que terça e quinta, sempre se adequando com os jogos do Vélez. Então vai ter modificação aí no meio do percurso, né? E o pessoal da prefeitura vai estar passando também nas redes sociais, a própria SME também, para você estar acompanhando ligadinho lá no ginásio. Vai lá, é bacana de ver, tá bonito o ginásio mesmo. E agora, quem estava só na arquibancada vai poder jogar, né? Então, que é o nosso caso hoje. Olha aí.
Bom, Lucas, obrigado por tua presença aqui, sucesso, né, para ti, para todo esse elenco maravilhoso aí do Vélez Camaquã, mostrando, né, que há um esporte profissional acontecendo aqui na cidade de Camaquã. A cidade inteira vai continuar nessa torcida, nessa garra toda aí para os próximos confrontos. Eu que agradeço aí o espaço de vocês por estar falando sobre essa nossa conquista aí, que como falei antes, também é para a cidade, e com certeza aí a gente vai trazer bons resultados para que a torcida continue comparecendo e nos dando essa força aí sempre no ginásio. Alex, tu que é um grande conhecedor do esporte, né, participando agora também junto do Vélez Camaquã, então acho que a tua presença também soma e muito nessas conquistas. Parabéns a toda a equipe do Vélez Camaquã e o espaço sempre aberto aqui na Sul TV. É só agradecer, né, Gil? Tu sabe que a gente praticamente se criou junto, né? Mora meio perto até, né? No mesmo reduto, né, Camaquã, a gente se encontra o dia a dia e eu sempre digo que eu comi do esporte, então eu posso falar um pouco mais, não porque os outros não possam, não é isso, mas eu vivi a minha vida toda relacionado com o esporte, então se torna fácil falar do que a gente ama, do que a gente gosta, pô, uma modalidade é diferente, não, é esporte, é igual, e a gente sabe o quão é importante o incentivo dos órgãos públicos, dos patrocinadores, e eu lembro muito bem o Guarani, quando tinha a Blueville, que eu sempre digo que sempre o lugar onde a gente faz a refeição na barriga, né? Então tá no lugar certo a Blueville. Eu não vejo outro patrocinador na camisa se não fosse a Blueville. Justamente aqui que a gente foi criado, levando a camiseta de Camaquã com a Blueville no peito, assim como todas as outras marcas que nos apoiam. Então, pô, é só agradecimento mesmo. Continue aprovando o esporte, continue apoiando o esporte. Vocês não estão fazendo isso pro Gibi, não estão fazendo pro Éder, pro Alan, pro Leco, para o prefeito da cidade, para os vereadores, não. Está fazendo para o seu filho, para a sua filha, que cedo ou mais tarde vai estar dentro do ginásio participando também, que já tem os projetos de vôlei dentro do ginásio, de handball, tem uma série de coisas acontecendo, tem dança, tem tudo. Então, é bem legal, vale a pena, acredite, porque assim como eu me tornei um atleta, o Lucas está nativo ainda, você pode ter seu filho participando nesse mesmo ginásio, assim como tem o Toninho, tem o João, que são filhos do Preto, que são de Camaquã, o Otávio, um abraço para o Otávio que se operou também, participando, e quem não participa, vai para a arquibancada, torça, ou faça que nem eu, né? Vai lá transmitir os jogos. Tá certo. Bom, estivemos conversando com o Lucas, atleta profissional do Vélez Camaquã, conversamos também com o Alex Silveira, Alex Petroman. Alex Silveira quando jogava, né? Camaquã Eleco, a empresa com o Alex Petroman. Tem 3 nomes aí, a galera que está acompanhando pode escolher o que achar melhor. Achar melhor. Muito bem, ele que é diretor de comunicação, diretor de marketing do Vélez Camaquã.